Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Histórias de Sucesso. E hoje eu estou aqui, como sempre, com uma pessoa muito especial, só que esse cara é fera, hein? Esse cara é fera. Conheci ele num encontro de networking e ali nós trocamos umas ideias e hoje posso dizer que nós viramos amigos, estamos cada vez mais um participando do projeto do outro, crescendo e fortalecendo. Ele é empresário, pai de 2 filhos, casado, um cara extraordinário, criador do movimento MDA. Vocês vão ter a honra e o prazer de conhecer Olange Silva. Seja muito bem-vindo. É isso aí, Robson. Eu que te agradeço pelo convite de estar aqui. Gratidão mesmo, de verdade. E a galera que está aí nos assistindo, muito obrigado pela audiência e tenha certeza que vai ser um bate-papo muito legal. Prazer. Show de bola. Orlando, aqui todo o início do nosso podcast, nós iniciamos com a primeira pergunta. O que é a definição de sucesso para você? Para mim, sucesso quando você se compromete a fazer algo e você conclui esse objetivo. Aí eu acho que você chegou ao sucesso, independente do que seja, entende? Mas para mim mesmo, pessoal, assim, o sucesso para mim, eu costumo dizer que a gente precisa ter sucesso nas 12 áreas da vida que a gente trabalha, que são ter baseado na roda da vida. Porque não adianta de nada você, às vezes, tem muita gente que está em busca de um sucesso financeiro, por exemplo. Certo. Só que às vezes a pessoa chega lá, conclui o sucesso financeiro, cheguei no topo, no sucesso financeiro, mas às vezes perdeu a família, às vezes perdeu a saúde, às vezes, então, assim, para mim, hoje eu sou comprometido com isso, buscar o sucesso nas 12 áreas da vida, que aí entra tudo, espiritual, familiar, financeiro, aí entra tudo, é sobre isso. É porque não adianta nada eu ser um exemplo aqui que eu acho que é o antagônico um do outro, ter muito dinheiro e não ter saúde, né? Porque aí eu gastei toda a minha saúde ao longo da jornada para chegar no meu objetivo financeiro, mas quando eu tenho o tal sonhado liberdade financeira, eu não tenho liberdade física, porque eu não consigo. Então, a importância de conciliar eu trouxe aqui o paralelo do financeiro e a saúde, mas um todo, né, trabalhando aí as 11 áreas da vida. E hoje, Orange, fiquei sabendo aí do movimento MDA. Como que, antes da gente falar do MDA, que eu quero que você fique aí na expectativa, cara, porque isso aqui pode transformar a sua vida se você entrar para esse movimento. Antes de tudo isso, eu quero saber como que começou a sua vida no empreendedorismo. Como que você entrou no universo do empreendedorismo? Cara, aí é uma pergunta... Porque assim, eu acho que eu nasci empreendedor, cara. É verdade. Porque eu lembro da primeira coisa que eu vendi. E aí, assim, comecei nas vendas, mas eu lembro que já fui no empreendedorismo, que eu tava passando na rua e eu vi abacate no chão. Aí eu olhei pra cima, um pé de abacate, eu falei, aqui tá tem uma oportunidade. Empreendedor é tudo assim, cara. Então, entende? E eu lembro daí. Eu lembro que começou aí isso. Eu deveria ter uns 8 para 9 anos. E eu lembro que eu bati lá tinha um muro, bati no portão lá, a senhora abriu e eu falei pra ela, esses abacates tá caindo, você... me dá. Ela falou assim, os que tá no chão você pode pegar, mas os do pé não, que eu vendo. Eu falei, não, mas e se eu vender? Vamos vender junto? E eu vendo e aí a gente divide. Ela, não, assim, beleza. E aí começou. Eu lembro que nessa época, meu pai ele vendia fumo, sabe o fumo de rolo, aqueles pessoal que fazia os paeiros, né, que fala. Então ele vendia na porta do mercado. Então ele ficava de um lado e eu ficava do outro. Eu levava o saco de abacate e ficava vendendo ali. E todo mundo, nossa, que legal. Mas daí eu fui vender laranja. Depois comecei a... você vê que... como que é interessante. Vendendo abacate, aí teve a senhora, que era vizinha dessa, que tinha laranja. Ela falou, você não quer vender minhas laranjas também? Então eu já comecei, já evoluiu. Eu vendia abacate e laranja. Só que eu lembro que uns 3 ou 4 moleques começou a vender abacate também. Ou seja, já abriu concorrência. o share já diminuiu. E um dia, cara, eu vi os caras vendendo geladinho. Sabe? Eu não sei como que chama aqui, sacolé, geladinho. Só que eles vendiam aquele de groselha, aqueles negócios. E aí, essa mesma senhora, ela tinha vaca. E aí ela tinha leite. Eu falei, cara, e se a gente fazer geladinho de abacate? Porque começou a cair a venda.
Então, ó, pra você ver. Então, isso eu tinha o quê? Vamos colocar que mais um ano depois, 9 anos, eu já tava nessa pegada, vendendo abacate, aí vendia geladinho, e aí foi assim, cara. E até hoje, graças a Deus, eu empreendo. Trabalhei 3 anos toda a minha vida de carteira registrada. Tenho 45 anos, então o restante foi tudo como empreendendo. Então, Altos e baixos e tudo, mas acho tá na veia. bacana isso que você trouxe. Eu gosto de trazer aqui para a galera prestar atenção em alguns códigos poderosos que são soltados aqui ao longo do bate-papo. Que, por exemplo, você trouxe a questão que seu pai estava de um lado do mercado vendendo o fumo e você foi para o outro lado da porta e vendeu o abacate. Aí o que eu falo? A fala convence. O exemplo arrasta. Então, tipo, não saiu do nada essa sua mentalidade empreendedora, essa questão, se eu pegar algo aqui por um preço, ou mesmo que eu tenha que pegar aqui, eu vi no chão, e vender, vai me trazer um rendimento. Por quê? Teve o exemplo do seu pai que você viu ali, né? Então, para você que é pai e mãe, que está nos acompanhando, qual é o tipo de exemplo que você está passando para os seus filhos, né? E aí? Você vê que interessante isso aí, Robson, porque eu lembro que na época, a feira é só aos domingos. Aí durante a semana, eu chegava da escola e eu ia com a minha mãe, a gente, lá no interior da Bahia, a gente construiu um forninho para fazer carvão. Dava 6, 7 sacos de carvão, cara, o forno. Mas durante a semana, ficava juntando toco de madeira, aqueles negócios, tinha um carrinho assim que a gente puxava na mão mesmo. E enchia e queimava o carvão e ficava fazendo lá. Durante a semana tinha uma atividade, no final de semana já tinha outra. Então, assim, eu cresci vendo isso aí, cara. Então, assim, a gente até estava batendo um papo agora há pouco, né? Falando sobre essa questão do movimento. De estar em movimento. Estar em movimento, cara. A gente vivia numa situação, numa região que não tinha muita oportunidade, mas a gente estava sempre criando a nossa oportunidade. Até semana passada eu gravei com o rapaz, a gente estava falando do Bacana. Eu achei muito interessante o que ele falou pelo seguinte: ele morava numa região que era muito seca, não tinha nem opção. E durante a semana ele trabalhava a semana toda com o pai dele. E no domingo, que era o domingo só que ele tinha para descansar, sabe o que ele fazia? Ia no meio do mato pegar lenha para vender no domingo. Então, quem quer empreender, quem quer mudar de vida, quem quer fazer diferente, né, tem que pagar o preço e ir para cima. É pensar fora da caixinha. Da caixa, né? Porque assim, eu lembro nessa época aí, a gente começou a fazer o carvão. Ó, pra você ver como que é. A mesma situação do abacate. Mas aí, quando a gente vendia o carvão, lá tinha um negócio de você vender o carvão por metro. E o metro, o que que é? 7 sacos é 1 metro. Um saco grande assim. E a gente vendia, vamos colocar se fosse hoje, 1 metro de carvão seria R$100, um exemplo. 7 sacos de carvão, R$100. Certo. Só que eu descobri, indo para a cidade com a minha mãe, eu descobri que a churrascaria, eles compravam, um exemplo, para R$40 o saco. Então eu falei assim, cara, não vou ficar vendendo lá os 7 sacos por 1 metro. Eu vou vender. Aí eu fui na churrascaria. Ah, peraí. Entendeu? Era R$100, 7 sacos. Isso, se fosse hoje, né? Se fosse hoje. Mas só pra gente ter uma base de valor por quantidade. E a churrascaria pagava 40 por saco. 40, 50, um saco. Nossa, aí eu fui lá, então. Aí eu fui lá e como vender com os caras. E aí eu vendi um pouco, tipo assim, R$10 a menos, mais barato. Mas já tava ganhando muito mais pela medida que você vendia. Só que aí, cara, você pega isso, eu tinha... Aí vamos colocar que eu já tinha uns 12 anos, eu lembro disso. Eu comprei um carrinho daqueles... Carriola mesmo. Carrinho de mão. Então eu arrumava, pegava carona pra não pagar o frete. O pessoal, você leva pra mim até a cidade, eles deixavam em um lugar lá e eu entregava com a carriola. E eu lembro, cara, que a churrascaria, os caras também já chegavam assim, não, você me traz 3 sacos, 5 sacos, eu te dou um churrasco, eu te dou um... Então, assim... Já começou a fazer pergunta. Era isso, pergunta, mano. Então, eu já comia legal, eu não tinha condição de pagar um churrasco na época, numa churrascaria, mas os caras viam meu esforço e tal e já proporcionava isso pra gente. Então, o trabalho, ele recompensa, cara. Quando você trabalha com a inteligência também, a recompensa é melhor ainda. Isso aí. Não é trabalhar muito, é trabalhar sabiamente. Né? É que às vezes hoje, você perguntou de empreendedorismo, eu podia já começar te falando. Hoje a gente tem 3 negócios diferentes e tal. Também, graças a Deus. Mas, cara, o começo, que às vezes as pessoas já querem começar grande. Exato. E eu costumo dizer, quem nasce grande é monstro. É monstro, só monstro. Porque monstro. Do resto, mais ninguém, né? É isso. Mas eu acho que é legal trazer essa base, Orlange,
porque todas as histórias que a gente está compartilhando aqui tem essa base. Ninguém começou grande, cara. Tem os desafios, tem os vales, os picos. Então, é legal a gente trazer isso, porque quando a gente fala aqui histórias de sucesso, às vezes quem ouve do outro lado fala, só foi sucesso. Não, cara, tem uns desafios, tem uns percalços. Aí a questão é o quanto você se dedica, o quanto você está determinado a passar por esse caminho aí, passar pelo vale da sombra da morte, né? Para viver as promessas que o Senhor tem para nossa vida, né? Eu costumo dizer também, quem aguenta o processo, quem suporta o processo, vive a promessa. Isso aí. Entendeu? Quem suporta o processo vive as promessas. Porque às vezes a pessoa só quer a promessa, ele só quer o resultado. Mas o processo geralmente é doloroso. Né? A gente sabe disso. Você vê um atleta, né? A gente estava vindo ali falando de atleta. Quantos atletas treinam, não sei quantos anos, para ir, por exemplo, para uma Olimpíadas, e às vezes por causa de milésimo de segundo perde. E às vezes a pessoa vai de novo, mais 4 anos, treina, aí chega lá, vai. Tem quantas histórias a gente vê isso, né? E tem alguns que, às vezes... Acaba não conseguindo. Acaba não conseguindo, às vezes, ser campeão lá. Mas é campeão na vida, é vencedor na vida. Porque a persistência, a disciplina, né? Tudo faz a pessoa chegar lá. Exatamente. Beleza, teve esse início aí de trajetória no empreendedorismo, mas hoje eu sei que você trabalha muito na área da comunicação, ajuda as pessoas a se desenvolverem, em se comunicar melhor, e tem 3 empresas. Hoje, quais são as 3 áreas que você atua? Explica um pouco para a nossa audiência aí como que é. Legal, a gente tem uma empresa que é a mais antiga nossa, que é um centro educacional, que é desde 2009 a gente está no mercado. E hoje tem uma plataforma que está na internet, a gente tem mais de 500 cursos e tem também cursos presenciais. Aí a gente tem o outro negócio que é uma empresa na área que a gente trabalha com planejamento estratégico financeiro. Então a gente tem um exemplo, a pessoa, olha, eu quero abrir uma franquia lá no shopping, só que eu não sei nem por onde começar. Não sei quanto que vai gastar, não sei onde que está o dinheiro. Não sei. Aí a gente vai estruturar o negócio ali para você com planejamento. Só na parte de planejamento financeiro. Então, Robson, a gente tem uma linha de crédito aqui que é mais em conta. Tem essa outra aqui que é mais rápido, mas é um pouco mais caro. Tem essa daqui que, às vezes, você tem uma carência para pagar. Então, a gente monta isso para você. Passa hoje você as opções nesse primeiro momento de aquisição de recurso para a implantação. Isso tanto para negócio quanto para um bem material, alguma coisa. Por exemplo, eu quero comprar uma casa, só que eu não tenho tempo eu preciso comprar logo. E aí a gente vai te orientar. Então, de repente, você vai comprar, vai fazer um financiamento, você compra financiada, mas a gente vai te mostrar outras oportunidades. Então, se você fazer isso aqui, um exemplo, eu te dou um exemplo de um rapaz que fez isso semana passada. Ele concluiu a compra da casa dele através de um financiamento, só que é 35 anos. Só que aí a gente conseguiu trazer para ele, já mostrar para ele que se ele adquirir um consórcio, ele vai pagar mais barato o valor da parcela, só que com 15 anos ele quita. Então ele já comprou os dois, porque ele estava no aluguel. Então com a parcela do aluguel, ele está pagando o financiamento. Certo. E ele fez um esforço a mais e está pagando um consórcio junto. Para ele poder tirar esse depois... Aqui o consórcio, vamos colocar que em 4, 5 anos ele contempla esse consórcio. Lá ele tinha 35 anos. Se ele contempla com 5 anos, para o consórcio está faltando só mais 10 para ele quitar. E aí ele vai ficar só com o valor do consórcio. Então, assim, a gente mostra isso. Esse é um exemplo que eu te dando. E a outra empresa que a gente tem é o Instituto MDA. O Instituto MDA, a gente vai falar um pouco mais sobre ele, mas a gente vai dar oportunidade para as pessoas que carregam uma mensagem, querem entregar essa mensagem, as pessoas que querem se destacar em relação à comunicação. Então, a gente tem o lançamento de livros, que tem a editora, temos palestras, tem mentoria, podcast também, tem vários produtos que a gente trabalha aí no Instituto MDA. Então, hoje, o carro-chefe tem as 3 empresas, né? A de curso online, a de consultoria financeira e o MDA, que é o Mensageiros do Agora, né? Isso. O carro-chefe hoje, qual dessas empresas aí que puxa as outras ou todas andam juntos? Como que você considera isso aí? Então, são negócios, você viu aí, que são negócios bem diferentes.
mas a gente consegue hoje com a equipe, a gente consegue desenvolver e não tem uma que é o carro-chefe. Eu falo assim, hoje a menina dos nossos olhos hoje é o MDA, por causa do nosso propósito. E o impacto que ele gera em vidas. Exatamente. Só que, por exemplo, você pega a frase central da nossa empresa, do Centro Educacional, que é a Centrap, é ajudar pessoas a transformar dificuldades em oportunidade. Então, pra você ver, então, assim, isso, cara, a gente já treinou, nessa empresa a gente já treinou mais de 8.000 alunos. E são alunos, a gente tem lá história de alunos, cara, que o cara, ele, quando eu conheci ele trabalhava com aquelas maquininhas de passar veneno, aquelas costal. Sim. Aí, recentemente, um aluno desse, ele me ligou, falou assim, cara, eu tô te ligando para agradecer. Eu dei esse mês eu dei aniversário de casamento e eu dei para minha esposa uma bis nova de presente. Aí ele falou, hoje eu tenho minha casa, eu tenho meu carro e dei para minha esposa uma bis. E pessoa que não tinha expectativa. Esse rapaz mesmo, quando eu conheci ele, ele tinha saído das drogas, tinha ficado preso um tempo e ele estava saindo, estava no semiaberto, fez uns cursos com a gente. Então, é o que eu te falo. Isso é gratificante. Não tem, assim, não tem como eu olhar para um negócio desse, por mais que às vezes o outro aqui está dando um faturamento maior, mas o propósito... Aí você pega essa da finança que eu te falei também, que a gente trabalha com planejamento estratégico, só de você ver lá o cara falar assim, cara, eu ia demorar 35 anos pagando, mas pela sua orientação, hoje a gente está concluindo aqui o nosso pagamento com 10 anos, está sobrando tanto e tal. Isso pra gente não tem preço. A gente trabalha muito, a gente trabalha muito com o propósito de cada uma. A gente sabe que as três têm um propósito e a gente acredita nisso e enquanto der para tocar ali as três, a gente vai estar levando as três aí. É isso. Show de bola. E agora, focar mais aqui na questão do MDA, porque o MDA eu vi que ele tem várias frentes, né? Que é ajudar a pessoa a transmitir a mensagem dela, né? Eu digo que a gente tem que usar muito o CCC, que é capturar, né? Capturar através de um podcast, capturar a informação através da leitura de um livro, de uma revista, de um jornal. Então, você está capturando. Aí você converte quando você traz para a sua realidade. Porque eu tenho uma experiência, você tem uma experiência, nós dois podemos capturar o mesmo conteúdo, só que na hora de converter aqui, vai ser uma conversão dentro do que eu já vivi, das minhas experiências, das minhas crenças, e você dentro das suas experiências, das suas crenças. E depois você ajuda, que é nessa parte do canalizar. Então, isso que eu queria entender. Você falou que ajuda a canalizar através de livro, através de podcast, através de palestra, treinamento. Como que você reúne tudo isso aí para ajudar a pessoa a canalizar o conteúdo que ela carrega? Legal. Então, a maioria das pessoas, eu, assim, como você, eu acredito em Deus e acredito que cada um de nós estamos aqui por um propósito, por uma missão. Então, cada um de nós carregamos uma mensagem. Eu acredito. Sim. Você que está nos assistindo também. Talvez você ainda não sabe, mas você carrega uma mensagem. E às vezes as pessoas têm dificuldade de entregar essa mensagem. Eu via muito isso. E aí, eu, por exemplo, vou te dar um exemplo. O meu primeiro emprego, que eu falei para você que eu trabalhei 3 anos, que eu trabalhei em 3 empregos diferentes, trabalhei 3 anos de carteira registrada. O meu primeiro emprego foi numa fazenda, porque eu tinha medo de gente. Eu tinha dificuldade em enturmar com as pessoas, eu tinha medo de falar em público. Então, fui trabalhar numa fazenda, mexer com gado, com bicho. E aí, você já ouviu essa frase que o seu bloqueio tem intimidade com o seu propósito. Entende? Então, lá na frente, eu descobri que eu tinha uma mensagem, que eu precisava entregar essa mensagem. Comecei a entregar minha mensagem. Você vê que em 2007 eu já palestrava, eu já dava treinamentos. Só que teve uma época na minha vida que as coisas estavam tudo dando errado, quebra financeira e tal. E aí Deus me incomodou que eu estava agindo de maneira errada. Mas eu fui para Deus, falei, cara, Deus, aconteceu um acidente num carro, inclusive eu conto isso em outra situação, mas naquele dia eu fui perguntar para Deus, o que o Senhor quer de mim de verdade? E ele falou para mim, não é só você entregar a sua mensagem. Eu quero que você vá ajudar as outras pessoas a entregar a mensagem que carrega. Ativar outras pessoas. E foi aí que virou a chave. Isso foi em 2024. Foi. No começo de 2024. Bem ali, não, finalzinho de 2023. Perdão, foi final de 2023.
Então aí eu comecei a procurar, né, como fazer isso. E foi onde que eu comecei a criar essas situações. Então tem pessoas, igual você, é desenrolado, e às vezes o cara já está pronto para palestrar, já está. Só que não sabe ainda. Cara, eu não. Hoje você trabalha com eventos, você sabe, o cara vai montar um evento sozinho. Não, você pedreira. acabou de participar comigo no evento em Alphaville. O cara vai montar um evento em Alphaville, o cara sozinho para alugar o espaço, montar coffee break, pensar em tudo, não fica barato. Não fica barato e a logística para que tudo isso aconteça é muito pesada. É muito pesada. Então o que a gente faz? Aquilo lá que você viu, você participou lá, você viu. A gente monta a estrutura, o evento em parceria. Então a gente hoje já tem os parceiros, tem aí vários espaços, conexões. A gente monta o espaço e você vai lá e entrega a mensagem. 30 minutos, 1 hora, 40 minutos. Ajuda a pessoa na questão do posicionamento e também está entregando a mensagem. Que hoje a gente linka uma coisa a outra. Aí tem pessoa igual você. Conheci você e a gente começou a conversar. E eu falei, mano, qual que é o seu livro? Você falou, não, ainda não tem o livro. Cara, não tem como, cara. Entende? E é sobre isso. E aí a gente vai, mas e aí? Não, vamos aqui, você vai por aqui e tal. Hoje nós estamos criando, um orgulho estar com você nesse projeto também. Mas são pessoas que carregam muita coisa, mas às vezes não sabem como colocar para fora, não sabe. E o nosso papel hoje, exatamente, o MDA é isso. Tem um podcast, tem gente que às vezes, cara, quero começar, mas às vezes não tem ainda. Não, vamos fazer o podcast, vamos entregar. Bom, primeiro participe, entende como que é a lógica, como que é a dinâmica, depois de repente você desenvolve. Exatamente. Então, eu sou jornalista também, né? E aí, por esse motivo, a gente também tem facilidade, por exemplo, de conseguir uma matéria para a pessoa num jornal, numa revista. Então, assim, tem várias formas da pessoa entregar mensagem, da pessoa, né, entregar isso que ela carrega. Só não vai se não quiser. Eu costumo, você já sabe uma frase que eu falo. Eu ia falar agora. Cruzou meu caminho. Cruzou meu caminho, não vai ter como chegar um dia lá diante de Deus e dar desculpa que não, né? Entende? É sobre isso. Hoje o MDA é isso. Isso é muito bacana, Orlando, porque realmente trazendo, eu já tenho aí uma certa experiência com dar palestra, com estar entregando a mensagem. Só que aí, esse detalhe que você trouxe, acho que é muito importante, que às vezes você está entregando, mas você não está alcançando a quantidade de pessoas que Deus colocou para você alcançar, porque você ainda não conectou com a pessoa certa que vai te ajudar. Por exemplo, continuo... Antes eu não entregava pelo YouTube, agora eu estou entregando pelo YouTube. Entregava muito pelo Instagram, intensifiquei o Instagram, agora já vai vir um livro. Então, abriu um leque, que eu estou fazendo, mas calma aí, você está fazendo com a eficácia total que é para você ser feito? Então, esse seu propósito é muito bom, porque você chega para outras pessoas e faz com que outras pessoas alcancem, isso vira uma bola de neve gigantesca do bem, né? O legal do MDA, você já participou de alguns, você vê como que a gente criou um movimento onde que a gente consegue fazer várias coisas no mesmo movimento. Em paralelo. Porque hoje fala muito de network, e é legal o network, mas você vai em alguns network, é muito sem nexo. Superficial. Vamos dizer só assim. Que ali você vai lá, você pode ver o pessoal falando, eles se sentem uma família. A família MDA, eu vi vários falando. Você entende? Eles têm essa sensação. Por quê? Porque hoje a gente tem a maioria dos membros que tá ali, das pessoas que participam, é indicação. Você foi, você gostou, você já foi no próximo. Você já levou, gente. Porque você quer, o ambiente é legal. Aí as pessoas que você troca a informação são pessoas de verdade, não é aquele negócio artificial. Pessoas que... Então você conhece a pessoa igual a gente conhecemos. Conectou as ideias, hoje você conhece a minha família, você entende? A gente toma café junto, é aquela coisa. Então, isso é legal. Você está num ambiente que você está cumprindo o teu propósito, mas você também se sente bem, você não se sente forçado e tal. E isso é o MDA. Show. E uma coisa que me chamou a atenção, que a gente até começou falando aqui sobre a questão, você trouxe a sua visão de sucesso, que é o quê? Trabalhar as 12 áreas ali, ter o equilíbrio, né, entre as 12 áreas. E uma coisa é você falar. Outra coisa é você ver, experienciar aquilo, e a gente foi se conhecendo, tal, conversando, você foi falando da sua vida, eu fui falando da minha, tal, e no primeiro MDA que eu participei com você lá, isso é uma coisa que eu prezo muito, é a congruência, porque lá estava sua esposa, seus 2 filhos, então não foi só o que você me falou,
eu vi lá a sua forma de lidar com a sua esposa, a sua forma de lidar com seus filhos. Então, está totalmente de encontro com a mensagem que você está levando, ou a sua forma de se portar com as pessoas que estavam dando atenção para todo mundo. Porque eu sei, quando você está ali como o desenvolvedor, o criador do evento, é muita demanda que te pedem ali na hora e muita coisa que você tem na cabeça dos bastidores para resolver. E ali você dando atenção para todo mundo, a forma de você tratar com seus filhos, e ali foi onde eu falei, não, realmente é um cara que vale a pena a gente estar fazendo parceria, a gente está caminhando junto, e como é o provérbio que eu gosto muito de dizer lá, que é o 27:17, o ferro afia o ferro e o homem aprende com outro homem, né? Top. E eu sei que você tem projetos aí para esse ano, tem mais eventos do MDA, como que vai ser isso? Antes de você falar, convida o pessoal para te seguir, onde que o pessoal te acha, como que eles te encontram, quer levar a mensagem, como que entra no caminho do Orlange. Legal. Você pode estar nos conectando aí através do meu Instagram pessoal, que é Orlange Silva. É meio diferente aí, mas coloca lá Orlange Silva, tudo junto, você já vai aparecer lá. Pode mandar um direct lá, chama a gente lá, nos segue, né? A gente tem o YouTube também. Inclusive, a gente tem um podcast também, inclusive o Robson também fez com a gente o podcast do MDA, Mensageiros do Agora. Temos também o Instagram do MDA, que é o MDA Mensageiros do Agora. MDA Mensageiros do Agora, você já pode conectar lá que você vai nos encontrar. E aí você carrega mensagem, pode ser que você não sabe. E a gente costuma dizer, Robson, que às vezes a pessoa fala assim, não, mas os dois estão falando ali, eles já dão treinamento, eles são culto, cara. Independente, às vezes uma história que você superou, um testemunho que você tem gente, você viu lá a Neide, né, que é uma história, é uma pessoa que saiu do sertão, passou fome. Como que foi a história dela? Isso daí é importante, que às vezes a pessoa que está nos ouvindo aqui, mas só é para quem já está num estágio avançado. Acho que a história dela é bacana você compartilhar com a gente, porque ela saiu de um patamar e as coisas que aconteceram na vida dela depois que ela entrou em movimento. Compartilha aí para. Cara, a Neide, ela é uma mentorada, você teve a oportunidade de ver ali um pouquinho, assistir um pouquinho da história dela, ela é uma das mentoradas que a gente assim, vê que, cara, fantástico o que Deus faz na vida das pessoas. Porque eu peguei uma carona com ela, tava no evento em Alphaville, moro em Jundiaí, e aí naquele dia eu não fui de carro, peguei uma carona com ela. 40 minutos a gente conversando, eu falei, cara, você precisa escrever um livro, a sua história é muito massa. Isso vai impactar outras pessoas. Ela, será? E ela assim, não, sabe? Mas será mesmo? E aí a gente começou a escrever a história dela. Em 45 dias a gente lançou o livro dela. A Neide, ela nasceu no interior do Piauí. Inclusive vamos fazer um evento lá na cidade dela, agora em maio. Vai fazer um evento lá, vai ser um negócio bem top. E ela saiu de lá ainda muito nova, com os filhos, passou muita necessidade, veio morar em Jundiaí. Abriu o salão de beleza e tal, venceu na vida. Ela passava fome lá, você ter ideia. E venceu na vida. E perdeu parentes na pandemia. A família inteira estava vindo lá. O pai dela, mais uma irmã, o marido e 2 filhos. E aconteceu um acidente, a carreta passou por cima. Nossa. E você vê assim, cara, ela estava morando só na época. E ele estava vindo para ela não ficar só. Olha, e aí acontece esse acidente, ela fica muito mal, ela entra em depressão. E aí ela foi brigar com Deus, porque Deus fez isso. E aí Deus mostrou para ela que ela estava tendo uma oportunidade. E ela conta tudo isso no livro, cara. Meu Deus. Não, é um negócio... E aí assim, você vê, aí depois que ela lançou o livro, aí todo mundo começou a conhecer a história dela, convidou ela foi lançar o livro dela em Portugal. E ela hoje já fez vários outros, você viu ela, né, que ela já fez vários, participa de outros livros também e está fazendo agora evento pelo Brasil inteiro. Escritora mesmo. Estamos lançando agora o segundo livro dela, também criou um podcast, criou um movimento para ela. E é isso. É porque assim, eu ali, minha esposa que está à frente do movimento, a gente só é a pólvora ali para a faísca porque vai acionar a pólvora. Entendeu? Porque assim, a pessoa já carrega o potencial. Ela só não sabe como colocar isso para fora. E nós aciona isso. Esse é o... Deu a faísquinha, bum. É isso. Vai que vai. Porque não é sobre nós. Você vê ela contar lá, não foi sobre... É tudo sobre ela. É igual você, por exemplo. Eu só
vi você e assustei. Eu falei, mano, você não tem o livro ainda? Porque já tá aí, você tem muito conhecimento. Mas só falta, e aí isso me ajuda e tal, e a gente tá aí pra isso. Ó, eu sei. É a mesma coisa hoje, você tá andando na rua e alguém vai falar pra você assim, ô Robson, cara, eu queria tanto fazer um podcast, cara, mas eu acho que é difícil e tal, o que você vai fazer? Vem cá, vou te mostrar como é que é, porque você já tem o caminho ali. É isso. É sobre isso. Sobre isso. Cara, isso é muito da hora, né? É massa. Né? E é legal você fazer essa diferença na vida de outras pessoas, né? Tipo, caraca, que nem os depoimentos. Quando eu comecei a fazer treinamentos também, eu primeiro dei o depoimento da transformação que eu tive e depois você vê outras pessoas dando depoimento do canal que você foi na vida dela para ela fazendo transformação. Então, isso realmente é uma coisa que não tem preço, né? É muito bacana. E os próximos eventos do MDA, quando vai ser? A gente participou desse agora em Alphaville, né? E quando são os próximos eventos? Vão ser encontros, vão ser imersão? Como que serão? Como funciona? O MDA, a gente tem encontros, que aí é igual esse que você participou, sabe? Que ali reúne os mentorados e a gente abre também para cada um leva ali convidados para poder conhecer o movimento, fazer parte. E aí depois a gente tem, pelo menos 3, a cada 3 meses a gente tem uma imersão. A gente teve agora recente lá em Porto Seguro, na Bahia. E vamos ter a próxima agora que vai ser em maio, em Jundiaí, para 180 pessoas. Olha, legal. Então você que já quer participar, já manda lá um direct para nós que a gente vai estar te mandando mais informação. E agora, acho que é dia 29, se não me engano, depois a gente vai estar postando lá no Instagram, a pessoa pode acompanhar, a gente tem em Jundiaí. Vai ter um encontro no MDA em Jundiaí, que você está convidado a estar lá conosco, tomar um café lá. Tem um momento de network muito bacana. Tem um momento ali que, igual você viu, que as pessoas estão ali. Cada um que participa do MDA, eles vão ali, transborda sobre daquilo que eles carregam. Então lá a gente tem psicóloga, tem psicanalista, temos pessoas igual o Robson, que aí é da área do comportamental, desenvolvimento humano. Temos pessoas que é da área da tecnologia, da IA, educação física, né? Tem Diversas da área da alimentação ali para poder... E aí cada um transborda um pouco ali, você sai dali para trabalhar, igual a gente falou, as 12 áreas da sua vida. Então, assim, tem de tudo lá. Né? Você chega ali, é um ambiente de network, de você crescer realmente. Rico, é muito rico. Você já foi, você sabe como que é. Então, eu te convido a você estar participando conosco. A gente vai ter em Santos, no início do mês que vem. A gente vai só definir a data certinho. E esse ano a gente vai fazer ao menos 8 estados diferentes. Olha, então, em maio a gente vai fazer lá no Piauí. Já tivemos na Bahia, mas tem vários aí. Vai ter Goiânia, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Minas e assim vai. E para você que está assistindo de fora, aí não é desculpa, tá vendo? Falar, os caras estão lá em São Paulo, em Jundiaí é difícil, ó. Acabou de detonar a sua desculpa. Vai ter em vários estados de São Paulo. Então, para isso, você precisa seguir a página lá. MDA, Mensageiros do Agora. Tá no Instagram, tá no Instagram, tem no YouTube também, só. Então, no Instagram, no YouTube, então segue lá, já acompanha para ficar sabendo das datas, quando vai aí para sua região, para sua cidade, para você fazer parte desse movimento transformador. Tá? E para você que ainda não segue o canal, passa a seguir agora, segue aí o canal, ativa o sininho para as notificações chegar para você e o mais importante, compartilha esse vídeo com mais pessoas, porque imagine daqui um tempo você recebendo um depoimento de um amigo seu, cara, aquele vídeo que você me compartilhou, eu entrei lá em contato com o Orlange, participei do MDA, estou escrevendo um livro, estou fazendo um podcast, estou fazendo palestra, obrigado, amigo. Então, você pode ser o vetor. Primeiro, você pode estar aqui com a gente, você pode ser o vetor de transformação na vida de outra pessoa. Então, segue aí o canal. Orlando, eu costumo perguntar para todas as pessoas aqui, todos eles que eu perguntei até agora, teve alguns desafios aí na caminhada empreendedora. Será que você vai ser exceção ou tem algum desafio que você viveu aí, pode trazer para compartilhar com a gente também? Eu costumo dizer, Robson, se você empreender no Brasil, você vai enfrentar desafio todos os dias. Isso é certo, né? Você já acorda com desafios, né? Mas recentemente a gente teve essa questão da pandemia. Acho que
pouquíssimas pessoas não encontraram desafio. Independente se é empreendedor ou não. Mas eu acho que na carreira, acho que o meu pior desafio foi na pandemia. Eu cheguei a dever mais de R$300 mil. E acho que quebrou mesmo. Nosso negócio, a gente tinha só um CNPJ na época, que era esse centro educacional, e ele era totalmente offline. Né? A gente fazia cursos presenciais, e aí fechou tudo, você já sabe o que aconteceu. Travou, né? Eu, mas a minha esposa, a gente foi viver do aquele auxílio emergencial. Mas você tem ideia, na época a gente morava em um lugar que a gente pagava aluguel, o aluguel era 1.500, o auxílio era 1.200, que era 600. Mas como empreendedor, cara, na época eu olhei assim, eu falei, eu morava em Porto Seguro na época. E aí eu falei, cara, o que eu sei de fazer de bom? Eu cozinho bem, eu sou... Modéstia à parte, é um bom chefe. E aí, na época, eu fui fazer comida, porque a galera lá da praia mora ali, muita gente de fora, e eles vão mesmo pra... Então, comia muito fora. Aí vinha a pandemia, fica fechado. Então, uma das coisas que não proibiu foi de você entregar o delivery, aquelas coisas. E eu comecei a fazer comida, feijoada, esses negócios, e se virei, cara. Fez a roda continuar girando. Aí logo depois começou a abrir e tal. Fui trabalhar um tempo de Uber também. E pouco tempo depois a gente começou a reerguer, honramos os compromissos, né? Porque a gente ligava pro pessoal, ó, infelizmente... E aí, era uma coisa que não tinha como falar, tá mentindo, a pandemia é só para ele. É global, né? Global, então todo mundo via a situação. Mas hoje, graças a Deus, a gente deu a volta por cima, podemos dizer isso. Mas foi, para mim, acho que o pior desafio como empresário nessa trajetória aí, 17 anos empreendendo, foi a pandemia, foi desafiador. Olha, você é o 17º bate-papo que nós estamos tendo aqui, e desse 17º, se não foi pelo menos 10 pessoas que trouxe como fator mais pesado, mais desafiador, foi esse processo da pandemia, porque ninguém esperava. Né? Tinha procedentes antes, mas não na nossa geração, né? Gerações bem antes, né? De outras pandemias que tiveram, mas da nossa geração, tipo, nem dos nossos pais não viveram. Então, para a gente foi algo totalmente novo. Ninguém esperava isso acontecer, aí realmente deu um impacto muito grande. A maioria falou que foi bem pesado. Então, agora... Quer compartilhar mais alguma coisa? Só assim, que às vezes a pandemia, assim, a gente, tirando essa parte, a gente quebrou. E também, assim, a gente teve pessoas próximas que a gente perdeu, teve... Ainda tem mais esse... Tem muita mais gente esse pesar, né? que perdeu entes queridos, então a gente sabe que teve esse lado ruim. Mas, assim, cara, eu falo assim que a pandemia também foi um momento de muito aprendizado. Você pega assim, o meu negócio, por exemplo, na pandemia, foi onde que eu aprendi que eu precisava digitalizar. E a gente levou, igual eu te falei, a gente saiu de uma média, acho que tinha 6, 7 cursos presenciais, para hoje a gente tem mais de 500 cursos online. Por quê? Porque a gente aprendeu com uma dificuldade. Então, em meio à dificuldade, você também pode tirar aprendizados. E você pode reinventar. Eu reinventei. De lá para cá, você vê que eu não fiquei refém mais de um negócio só. Hoje a gente tem... 3 negócios diferentes e estamos aí ampliando. Inclusive, a gente está agora com um negócio, criando um novo negócio juntos. Então, a gente tem como reinventar. Então, se você está passando por um momento de dificuldade, um momento crítico, olha que mesmo em meio a essa dificuldade, você pode reinventar e você pode tirar daí grandes oportunidades. Show. É realmente sobre isso, né? Que você começa a enxergar outras possibilidades. Esse caminho não vai mais, então deixa eu ver qual... os outros caminhos que eu tenho que fazer, mas a roda, a engrenagem tem que continuar girando, né? Saindo agora desse ponto do que foi desafio, quais foram, assim, vitórias, cara? Cara, quando eu alcancei isso aqui, ou quando chegou algo para mim, isso aqui para mim foi sucesso. A gente falou do vale, vamos falar de um pico que você teve na vida aí que você considera que foi sucesso para você, né? Cara, eu, assim, tenho muito sucesso, muitas vezes. Eu sou igual eu te falei, sou de uma família pobre do interior da Bahia, cara. A gente é 4 irmãos. A minha mãe morreu em 96, eu tinha, na época, 13 para 14 anos, e a gente passou muita dificuldade. Então, quando eu abri a empresa a primeira vez, já foi uma vitória para mim, né? Em 2008, começo de 2009, a gente abriu a empresa, comecei a
a trilhar esse caminho de empresários, foi bacana. E aí, logo em seguida, em 2010, eu formado em administração de empresa, então para mim também já foi uma grande vitória isso. E assim, fui tendo outras vitórias, tive outras formações também, mas assim, recentemente, cara, quando eu lancei meu primeiro livro. E, cara, se você vem de uma família pobre, você sabe como que é. E você se torna escritor e tal, cara, acho que isso foi muito bacana. E agora, ajudar outros, cara. Porque quando você é escritor, perdão, você é escritor, você tá ali, é uma vitória. É uma vitória. Mas quando você ajuda outras pessoas a se tornar, aí é sobre isso. Acho que... E nós tá nessa caminhada aí, né? É isso, cara. É quando você ser canal de bênção na vida de outras pessoas. Isso não tem show. preço. Não Mas, tem Mastercard cara, que pague, né? Mas você sabe, cara. Você pega assim, quando eu conheci minha esposa, a gente casou. Casamento, para mim, também foi uma grande bênção. A Bíblia fala, né? Quem acha uma esposa acha uma coisa boa. E eu tenho uma esposa linda, maravilhosa, uma pessoa... Aí vem os filhos, você sabe também, filhos. Então, assim, cara, a minha vida todo dia... É só bênção. Se você conversar com as pessoas que estão comigo, cara, meu maior... Você fala, qual que é a sua maior virtude? É gratidão, sou grato demais, cara. Sou grato por tudo, acho que... Tudo, você viu falando aqui. Mesmo em meia crise eu consigo ver. É isso, cara. Trazendo esse aspecto que você trouxe aí da família, cara. Eu também sou um cara muito família, cara. Sou, assim, grato a Deus. Eu falo que eu não merecia as bênçãos que Ele me deu. Mas já que Ele me deu, cabe a mim cuidar da melhor forma possível. Porque me deu uma esposa maravilhosa, 3 filhos que eu adoro. E ontem, por exemplo, mesmo, o Danielzinho, que é o caçula, eu fui levar ele no médico, não estava legal, e lá tem uns brinquedos, um parquinho, né, fora do hospital, e tem uns brinquedos dentro do hospital. Meu, você tinha que ver o moleque doente, brincando, correndo, subindo, botando lá. Eu falei, graças a Deus que tá doente, mas tá com essa energia, com essa disposição, né? E assim, a família é o que realmente dá energia para você buscar, para você entrar em novos projetos, para você bater a cabeça, quebrar a cabeça e ir para cima, dormir menos, acordar mais cedo e fazer a coisa acontecer, só que não deixar de estar na presença deles, né, Orange? Isso é uma coisa que eu preservo muito hoje. Eu sou pedrada, cara, que olha, tem dia que eu falo, não sei nem como que eu aguento fazer o tanto de coisa que eu faço. Mas o horário de estar ali com eles, de brincar, de dar atenção, isso eu não abro mão, porque nessa caminhada de desenvolvimento, de ajudar pessoas, a gente vai entendendo o quão importante é ter essa base emocional para a nossa família, né? Para as crianças, né? E lá eu vi você, achei legal, a gente fez o paralelo falando do aprendizado, que a fala convence, o exemplo arrasta. Então, você viu o seu pai lá vendendo e você estava vendendo lá do outro lado da porta do mercado. E lá no evento MDA, eu vi você no palco ensinando, palestrando, ensinando outras pessoas e no final a sua filha também empreendendo lá. Eu achei muito interessante. Quantos anos ela tem? A Alice tem 10 anos, cara, e ela já empreende, acho que tem desde os 6 anos, 5 anos, não, acho que 4 anos ela começou vendendo pedra brita. Olha, que legal, né? E aí assim, uma vez ela chegou, a gente morava num condomínio que tinha aquelas pedras britas lá, e ela colocou no saquinho e foi vender pra vizinha, cara. Não, você pode comprar, depois você paga, não sei o quê. A gente falou, não. Aí eu falei pra minha esposa, acho que algo sério tá acontecendo aí. E a gente começou a comprar aqueles bombons, sonho de valsa. E aí ela desenhava uns coraçãozinhos assim, grampeava e vendia. Então gerava valor. Começou a gerar valor. E aí depois foi outras coisas. Ela começou a fazer aquelas pulseirinhas, miçanguinha. Aí vendia. E ela começou. Hoje você vê, ela já tem bastante coisa. Chega no evento, ela vai fazer os eventos, MDA lá, e vai com a gente. E eu falo, pai, esses dias ela falou isso aí. Pai, depois do almoço eu vejo que o pessoal chega lá e fica doido, caçando um doce. Eu vou levar doce pra vender, pra soca, os negócios. Visão empreendedora, olhando e é dela. o que tá acontecendo no... E é dela. A gente é isso ali, aí. Entendeu? É dela, faz parte dela. E ela... Hoje a gente... Às vezes tem hora que ela chega ali no evento e às vezes as pessoas querem comprar por dó. Nossa, eu falo, não é por dó. Você pode ir, ela
é empreendedora. Em casa a gente mantém a casa, eu mantenho ela, as necessidades dela, mas o empreendimento dela. Se você quiser negociar, pedir um desconto, se achar que tá caro, pode negociar com ela. E é isso aí. É bom que desenvolve, né? Porque ela vai vendo até que margem ela pode negociar, o quanto que ela... Isso enriquece demais, cara. E outra coisa, ela vê a mãe dela. A minha esposa, a gente vai para 16 anos de casados. Faz agora em maio. Quando de maio? 22 de maio. Dia 28 de maio eu faço 15. Olha aí, cara, estamos pegando mais uma coisa em comum. Aí, dia 28 de maio eu faço 15 anos, cara. Legal, é nóis. Estamos aí, né? Pela graça de Deus, né? Tem os altos e baixos. As pessoas acham que é fácil, mas não é fácil. Só estão dispostos. Mas o que acontece? Né, a fazer acontecer. Com o passar do tempo, você vai tomando mais maturidade também. Lógico, né? Então, aquelas briguinhas que tinha ali do começo, você tem aquele... Mas vai aprendendo, né, cara? Exatamente. Então, assim, a minha esposa, ela sempre trabalhou comigo. Ela trabalhou 3 meses nesse período aí que a gente casou no começo ali, trabalhando na empresa lá. Mas a gente já viu que não ia dar certo ficar trabalhando fora. Então, ela veio trabalhar comigo. E a gente passou alta, você sabe, igual que eu te contei recentemente aí dessa da pandemia, altos e baixos que a gente passou junto, outras situações. Mas a gente decidimos empreender junto. E ela vê isso, e ela vê como que isso é importante da gente estar junto ali, da mãe estar perto. Então, às vezes, a mãe dela, desde pequenininha, a Alice, às vezes ela estava brincando lá na sala e a mãe trabalhando ali no computador, mas estava vendo, estava perto. E ela quer isso para a vida dela. Ela fala assim, eu sei que eu posso contribuir, eu posso ajudar em casa, nas finanças, mas eu quero ficar perto, eu quero estar cuidando da minha casa, eu quero cuidar dos meus filhos. É aquilo que você falou, do exemplo. Então, a gente tá passando isso para eles, essa questão dos valores. Tá, essa questão da importância de você estar perto do família, igual você falou. Hoje eu também eu prezo muito isso. É muito importante, porque a gente está formando uma sociedade. A gente está formando cidadãos que vão participar da sociedade. Então, quanto melhor nós pudermos fazer, né, a gente vai ter uma sociedade melhor. Agora, eu não acredito mais, e todo mundo abandonar, que nem eu vejo muita gente falando, hoje criar filho não tá fácil, não é mais como era antigamente. Uma coisa que eu prezo, tá? Hoje eu tenho a minha avó, graças a Deus, eu sou grato, porque a minha avó fez 87 anos e meu avô fez 85 anos. Então, eu já estou com 42 e tenho a graça de tê-los, né, vivos. Eu tomo benção do meu avô, tomo benção da minha avó, tomo benção do meu pai. Minha mãe tem 6 filhos. Dos 6 filhos da minha mãe, pelo que eu vejo, tem outros que podem até fazer, mas eu não vejo. Mas pelos que eu vejo, eu sou o único filho que toma a benção. Pode ser algo simples para alguém. Mas eu prezo isso, eu tomo benção da minha mãe, das minhas tias, dos meus tios, e eu passo isso para meus filhos. Que eu vejo que os filhos dos meus irmãos já não tem mais isso daí de tomar benção. E dos meus sobrinhos, todos tomam benção de mim, mas porque eu insisto. Então tem pai que fala, tá difícil de criar filho, mas o quanto você está disposto a pagar o preço para passar aquilo, que nem chamar de senhor, porque eles não chamam hoje porque não tem referência. Na nossa geração, os amiguinhos, todo mundo falava senhor, senhor, sua benção, então era natural. Hoje, como já não se faz, as crianças, para quem é novo, não é natural. Aí eu tenho essa cobrança, que a minha filha, a Júlia, foi um desafio calar, mas eu invisto tempo para isso. Então é mais fácil para o pai e a mãe falar, tá difícil, e não fazer o que precisa ser feito, não ter a disciplina para cobrar, para dar exemplo, para estar junto, e falar, não tem jeito e abandona para lá, né? É só princípios e valores, né, Robson? Então, assim, a gente investe muito isso em casa, eu, a Dani, a gente investe muito isso. A gente tem princípios, tem valores que são inegociáveis. Então, isso que você falou, às vezes os parentes moram tudo um pouco distante. Minha sogra, meu sogro mora no Mato Grosso do Sul, meu pai mora lá na Bahia, os parentes meus é tudo da Bahia. E a gente está ali. Vou falar com meu pai no telefone, mas já chamo. Vem aqui, vem dar benção, vou. Inclusive, ontem eu fiz isso. Entende? A minha sogra, mesma coisa. Eu dou benção para meus sogros. Então, eles veem, você falou, o exemplo arrasta. Porque às vezes você quer cobrar muito,
Mas não faz. É, No que tem você falou, tudo isso daí. então, no que você falou, hoje eles não querem pagar o preço. É muito mais fácil você pegar um celular e colocar na mão da criança Pronto, cala a boca. do que você pegar ela, sentar ali, conversar com ela, você sair para ir jogar uma bola, sair para... E aí? É aquilo que você falou. Às vezes, tá difícil criar filho. Não tá, cara. Hoje você for ver, hoje Tem é mais... os desafios, Tem os mas... desafios. Exatamente. É isso. É sobre isso. Show de bola. A gente falou bastante aqui do MDA, falamos sobre as linhas que ele tem, né? Para participar. E, por exemplo, alguém que está chegando hoje, o Orange. O meu interesse, cara, eu nunca participei de um podcast, eu gostaria de participar. Como que seria o caminho? Ele está nos assistindo aqui e gostaria, de repente, de ir lá participar do podcast do MDA. Qual que seria o caminho que essa pessoa tem que perseguir para conseguir tá participando do podcast? Ou escrever um livro também? Ele teria que se afiliar? Só para as pessoas entenderem como que ela entra no MDA. Não tem nenhum custo. A gente não cobra custo de afiliação e a gente faz... Porque às vezes dá barreira. A pessoa, mas tudo isso daí... Então é bom explicar para que as pessoas entendam como que elas podem fazer tem parte custo. E desse... a gente não tem custo assim para você participar do MDA. E aí você contrata o serviço que você acha que é. E a gente faz uma análise, tá, da pessoa, porque tem gente que às vezes ela quer fazer, por exemplo, a pessoa quer palestrar, mas às vezes não é o momento. O momento dela é entrar na mentoria para aprender a palestrar. É diferente de um Robson que vem, que já tem uma vivência de palco. Então lá a gente tem a mentoria, por exemplo, que a gente fala sobre essa questão de comunicação com autoridade e propósito. Então a gente ensina todo o passo a passo para a pessoa, ou se a pessoa já sabe, mas ainda aí a gente dá aquela aperfeiçoada e a pessoa entra. Então a gente vai fazer uma análise, é igual o seu caso, a gente faz uma análise e vê pro momento o que é. Aí para você o podcast não era interessante porque você já tinha um podcast. Então você foi no nosso podcast, mas como convidado. Mas às vezes a pessoa que está do outro lado, ela quer criar um podcast, que foi o caso da Neide, a gente ajudou ela a criar o podcast, estruturar. E se a pessoa quer ir como convidado ou quer aprender a ser um host de podcast, a gente também tem a instrução. Quer palestrar no evento nosso? Então, a primeira coisa a gente vai fazer uma análise ali junto com a pessoa, faz um exemplo, tipo uma mentoria, para poder identificar em que ponto que ela está e qual é a melhor linha para ela seguir naquele momento. Porque, de repente, ela quer uma coisa, mas... Não, vamos começar primeiro com esse passo, depois a gente vai para aquele... não, você está querendo começar muito atrás, você, de repente, já pode avançar e tal. Faz uma laminese ali para entender o... Exatamente. Eu, assim, por exemplo, você falou do livro. O livro a gente dá todo o passo a passo para a pessoa. Desde ajudar a montar ali a narrativa do que ela vai escrever... Aí faz toda a parte de estrutura, fazemos o lançamento junto com a pessoa. Então, por exemplo, a gente não deixa, tá aqui seu livro, se vira. Não, a gente ajuda a pessoa a colocar isso no mercado, ela vai no evento, faz o lançamento, leva os convidados, a gente monta toda a estrutura para ela, para a gente dar um suporte em todos, independente da área que ela for. Se escolher o livro, tem um suporte. Se for o podcast, tem um suporte. Se for o evento, tem suporte. É isso. Cruzou o caminho do Orange... É isso aí. E aí é só entrar lá, chama no direct lá que a gente vai estar auxiliando a pessoa e ajudando. Show de bola. Orange, a gente está caminhando aqui pro final, para bate-papo gostoso, muito Passa bacana, que a gente nem vê, né? Passa o tempo a gente nem vê. Bacana. E assim, a gente travegou aqui pelo empreendedorismo, a gente falou sobre família, né? A gente fez um mix aqui bem legal, um bate-papo muito, muito gostoso. Pensando que a gente está aqui, esse vídeo vai para a internet tem um poder aí fantástico, a gente não sabe, de repente pode chegar a 10 pessoas, 20 pessoas, 10 milhões de pessoas, 1 bilhão, pensando que a gente está no universo hoje, aí com 8 bilhões de pessoas, com a inteligência artificial que pode traduzir a nossa fala para todos os países, então vamos pensar que nós podemos alcançar o mundo inteiro. Mas queria saber uma mensagem que você carrega. Agora vamos falar da sua mensagem. A mensagem que você carrega que você acredita que seria importante que todas as pessoas pudessem ouvir, ter contato com essa mensagem. Queria que você deixasse essa mensagem aí para o nosso público.
Legal. Eu vou falar, na linha ali, ô Robson, que a gente já estava falando. A maioria das pessoas que estão nos assistindo agora, você carrega uma mensagem. E talvez você não está entregando essa mensagem. E às vezes está tudo dando errado na sua vida. As coisas não estão acontecendo como eu, lá atrás. Às vezes financeiro, não sei, mas está dando errado. E aí, às vezes, quando você começar a entregar essa mensagem que você carrega, quando você começar a fazer aquilo que Deus te chamou para fazer, as coisas vão começar a fluir na sua vida. E talvez você vai falar para mim, mas hoje eu não faço porque eu não tenho condição ou não tenho capacidade. Se Deus te entregou a mensagem, Ele vai te dar a condição para você entregar. E Ele também vai te capacitar para você entregar. É sobre isso. Show de bola. Vai te capacitar, mas você precisa entrar em movimento. Você tem que entrar em movimento. Então, entre em movimento. Para você começar a entrar em movimento, a primeira coisa que você faz, compartilha esse vídeo aí para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo riquíssimo que o nosso amigo Range compartilhou com a gente. Quero te agradecer, cara. Obrigado por você ter aceitado o convite, ter vindo aqui compartilhado essas histórias com a gente aqui. E eu tenho certeza que quem está ouvindo vai ser edificado com o conteúdo que foi compartilhado aqui. Gratidão, meu brother. Eu que te agradeço, tá, mais uma vez, pela oportunidade de poder compartilhar um pouco aí daquilo que a gente carrega com a galera. E é sempre um prazer estar com você, independente se for lá tomando um café, se for aqui no seu podcast. Mas gratidão por tudo e conte com a gente. Sempre que precisar, estamos aí à disposição. Tamo junto, nóis, meu querido. Valeu. Pessoal, obrigado e até o próximo episódio do Histórias de Sucesso. Tamo junto.